Boa noite, dignos senhores e senhoras. Mais uma vez temos a honra, a graça de estarmos juntos nesta frente pela continuidade do conhecimento tradicional, do conhecimento iniciático, do conhecimento que move tudo no Ocidente. Claro, Rafael, é um tanto exagerado isso que você fala. Exagerados todos somos. Todos precisamos puxar a brasa para o nosso assado, não é? Mas avaliemos de uma seguinte forma. Toda a tradição esotérica do Ocidente, meus caros, sustenta tudo o que há dentro do Ocidente. Obviamente, voltando àquele nosso reincidente tema da tradição primordial, toda a humanidade é sustentada por uma tradição esotérica. Se o divino, o grande arquiteto, o grande geômetra, o Altíssimo, desenvolveu todo um mundo, todo um universo, para isso ele precisou de um sustentáculo importantíssimo, que é aquilo que a tradição esotérica estuda. Esses sustentáculos, meus caros, são as leis universais, as leis divinas. Elas regem a física, elas regem tudo aquilo que sustenta o nosso mundo. Por meio de todo o simbolismo presente na iniciação, pela visão que a iniciação dá, que a tradição dá do esoterismo que sustenta este universo, que nós temos as ciências sagradas, que nós temos as religiões e as religiosidades, que nós temos todo um complexo aparato da criação universal. O tema que iniciaremos hoje fará parte dessa nova playlist no YouTube. Claro, aqueles que estão nos assistindo no Instagram, lembrando a todos que essas lives, que essas transmissões, elas são feitas em tempo real no Instagram. Quando quiserem participar delas, assistirem, eu busco não interagir para não deixar isso gravado de uma forma aleatória futuramente. Então, todos aqueles que entram nas nossas transmissões, eu lhes deixo o meu muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Sem vocês, isso também não acontece. Mas eu quero lembrar a todos que essas transmissões elas são depois salvas e são postadas no nosso canal específico do projeto no YouTube, aonde fica lá para as suas pesquisas posteriores. Lembrando, nosso intuito é dar uma continuidade no conhecimento tradicional desenvolvido dentro deste nosso projeto intitulado A História da Luz, onde nós falamos da passagem da luz maior no Ocidente. Vejamos, hoje abrimos então uma nova playlist no YouTube que terá o título de Temas de Instrução, tá? Eles saem daquela playlist inicialmente básica dos chamados temas principais do projeto A História da Luz e partiremos para esses temas de instrução. Obviamente, traremos aqui algo ligado mais à nossa vertente de estudo acadêmica, no caso aqui da religiologia, da ciência da religião, tendo como temas principais todos aqueles mais relacionados à iniciação. Nesses temas de instrução, nós começaremos com esse tema de religião, religiosidades, religiões, espiritualidades. Depois nós teremos todo um tema de instrução muito específico, falando sobre os vícios e as virtudes, onde vincularemos neles o próprio conteúdo das ciências sagradas, tá? Sem maiores enrolações, prolixidades ou redundâncias, quero que todos saibam que
esta parte do projeto, esta parte do nosso projeto de instrução sobre religião, ele terá uma grande continuidade. Talvez a parte mais homérica desse trabalho será a de comentar as religiões tradicionais do Ocidente. É algo que pedirá de nós um grande esforço. Certamente também buscaremos fazer grandes paralelos com a tradição primordial, mas avancemos. Vamos começar então por este projeto, que ele é uma produção acadêmica, tá? É algo que já foi transmitido àqueles que acompanhavam o nosso saudoso programa Conexão Mística. Eles já acompanharam esse projeto que foi transmitido lá pelo mês de maio e junho do ano de 2022. Fez parte de um estágio acadêmico necessário da minha parte em ser apresentado. Tá? Mas sem mais delongas, vamos então para a nossa prece de abertura, intencionando, pedindo ao grande Deus, aos grandes mestres da fraternidade branca, a Yeshua, que é o Cristo, o iniciado perfeito, a Ruach HaKadosh, o sopro do Santo, o Espírito Santo, ao nosso querido arcanjo Micael, as luzes crísticas de Hod, de Elohim Tsavaot, dos Beni Elohim, e pedindo a presença do nosso muito caro, muito querido, docílimo, amado Anauel, que conduza a nossa língua nas veredas da bondade, da beleza, da justiça, que tenhamos o justo peso nas palavras as quais serão por nós pronunciadas aqui para com vocês. Que assim seja. Meus caros senhores e senhoras, damos início então a este nosso novo episódio da História da Luz, relativo aos chamados temas de instrução. Saímos dos temas principais e partimos então para esta primeira roupagem do projeto, que, como já digo, nos temas de instrução, que falará sobre religião e religiosidades. Vamos a este nosso novo trajeto. Iremos tocar num assunto que há algum tempo atrás foi sugerido por um ouvinte em um dos seus feedbacks a respeito do nosso projeto, que honestamente ele se abriu comigo e deu uma intenção a um novo tópico. Tá? Como será? Não saberemos como será. Mas falar de religiões, falar de religiosidades, naturalmente nos conduz a diversos contextos. Cada um deles, é óbvio, com uma grande complexidade, mas cada um deles com também suas particularidades, aquilo que é relativo a ele. Como, por exemplo, é mais correto falarmos de religiões ou falarmos de religião. Assim como poderíamos, então, diferenciar esse fenômeno, religião, religiões, entre as pessoas. Outro ponto é, se existem pessoas ligadas à religião ou às religiões, não estaríamos então falando sobre o grande fenômeno das religiosidades? Falar de religião é falar de espiritualidade? Tentaremos, a partir destas e de outras questões, na medida do progresso das nossas exposições, explicá-las dentro daquilo que está ao nosso alcance. A palavra religião, meus caros senhores e senhoras, nos leva até algumas opções na vertente da raiz latina, que assim como em muitas línguas, toda a nossa língua portuguesa vem dessa raiz. E dentre algumas outras opções, a palavra que mais nos apresenta um significado com um contexto aplicável à nossa temática abordada no projeto A História da Luz é a palavra religare,
palavra originada do latim e que significa religar. Religião, então, nesse conceito de religar, conduz cada um dos seus participantes à busca por uma recondução ao caminho que os levará de volta ao retorno do seio divino do Criador dos mundos. Peço aqui a atenção de todos. Se esta pauta e situação não representa nada para você ou conduz a algum dilema profundo com relação ao acreditar ou não se essa religação existe ou que ela seja ao mínimo possível aos seres, gerando uma ou outra discordância de seu entendimento, saiba, é necessário, antes de mais nada, respeitar aqueles que nestas relações acreditam e nelas depositam sua fé. Com a fé das pessoas nos cabe o mais profundo respeito, e se isso por acaso lhe desagrada, mantenha-se silencioso, pois, se faz sentido para eles, pode ser um dos poucos princípios que lhes movem para continuar vivendo o dia após dia, vivendo a cada dia. O respeito é a maior e mais bela face da alteridade. Religar é a suprema intenção de qualquer religião, sendo ela do Ocidente ou mesmo do Oriente. Como o assunto possui as suas diferenças, na atualidade se atribui o nome de religião às diversas expressões espalhadas pelo mundo que possuem uma carga de ancestralidade de um povo e que, por intermédio de uma origem tradicional, apresentam as cosmovisões e a cosmologia da origem deste povo, desta raça ou deste agrupamento étnico particular. Uma mesma etnia pode interpretar estas cosmovisões de maneiras diferentes, que conduzem assim às diversidades religiosas dessa etnia. Vejamos o exemplo dos povos africanos, dos povos originários americanos e até mesmo dos povos de origem semita, filhos de Abraão e originadores das 3 maiores religiões mundiais. E aqui vem um ponto interessante em ser salientado e que é certo que alguns poucos sabem sobre isso. Sabiam que falar de religião e usar a palavra religião é falar apenas ao abrangente, ao relativo, ao fenômeno envolvente do cristianismo? Nenhuma outra etnia ou povo chama ou chamava as suas doutrinas exotéricas de religião. Até certo tempo atrás não eram assim chamadas, mas hoje, com o grande acesso e troca de informações entre pesquisadores de todas as áreas da religião, como filósofos, teólogos, sociólogos, religiólogos, o termo religião foi amplamente difundido e assim aceito. Percebam, em certo ponto, usar o termo religião, usar o termo religare, está apenas aplicado ao cristianismo, pois foram teólogos, os pais da igreja, todos aqueles ligados à patrística, que nos deram a possibilidade de utilizar essa palavra em relação a este fenômeno que é a religião cristã. Se há 200, 300 anos atrás chegássemos para um monge no Tibete e falássemos sobre a religião dele, ele certamente não saberia do que nós estávamos tratando.
Logo, usar o termo religião, ele não está no abrangente, na ampla abrangência daquilo que nós poderíamos chamar de um fenômeno ideológico, social, uma filosofia de vida que para os orientais é muito forte. Para povos originários, a sua religiosidade faz parte de uma disciplina ética e moral que faz parte do seu dia a dia, não apenas praticado uma vez na semana. Então vejam, depois de certo tempo, o termo religião tomou uma abrangência maior. Hoje você falar com um budista sobre a sua religião, ele sabe do que você está falando. Se fosse há 1 ou 2 séculos ou 3 séculos atrás, ele não saberia do que estávamos falando. Nós poderíamos falar sobre a sua visão daquilo que é divino, sobre essa sua conduta, disciplina ética, moral, aplicada por ele dia após dia. Né? Mas avancemos. Este é um assunto que dá muito pano para manga. Eu acredito que até o momento, para alguns de vocês, não estamos trazendo novidades. É certo que para alguns sim, mas para outros também não. A nossa intenção é perpetuar um conhecimento, criando toda uma situação que facilite para aqueles que queiram ter o conhecimento tradicional ao seu acesso. Como dito no início, abordaremos o contexto da palavra religião com a palavra religar, pois uma outra palavra utilizada na etimologia desta palavra religião é a palavra relegere, que significa reler, rever, retornar. Esta palavra conduz à prática do constante ato da leitura e da releitura dos textos sagrados do cristianismo pelos seus exegetas, em busca das fundamentações teóricas da religião cristã e das chaves coerentes entre elas dentro da sua literatura específica, da sua literatura sagrada. Religar de forma aprofundada gera o próprio conceito de reconstruir pontes entre os céus e a terra, papel atribuído ao primeiro pontífice conhecido, Pedro. Sendo assim, ela conduz a nossa ideia de forma muito mais apropriada ao tema, o religare, do que o conceito do relegere, do reler, que por si já se explica de forma muito clara. Aprofundar o termo relegere nos conduz a uma pesquisa de profundidade muito mais para a histórica do que para a filosófica, que ao momento é o nosso escopo aqui. Abordar a reintegração, a religação destes com aquele. Ou seja, todas essas células, estas partículas fracionadas do grande Adão, nós estudamos o processo de religação, da reintegração destes seres ao cósmico, aonde nós reformaremos o grande corpo de Adão. Retornaremos a essa imensidade, sendo que, para isso, todas as almas precisam ser reparadas, restauradas. Alguns autores até usam o termo reintegração particular. A partir de todos reintegrados de forma particular, nós podemos nos reintegrar de forma geral. Ou seja, a grande utopia da reintegração dos seres. Enfim, religar o que a quem, já acabei dando um spoiler, né, nesse ponto, mas avancemos. Desde a queda do casal primordial no mundo da matéria manifestada, ou plano mortal, o ser se desligou totalmente ao que lhe havia sido dado de forma natural pelo Criador. A natureza edênica, ou edenal, como Stanislas de Guaita sempre utiliza, original, sem pecado, tornava os seres que nela habitavam possuidores de uma natureza arcangélica, praticamente seres eternos e incorruptíveis,
e também habitantes de um meio repleto de benesses. Com a queda, o casal primordial perdeu muitas das suas garantias, veio a habitar o mundo fenomênico e tornou-se assim passível da morte, da finitude corpórea. Se o corpo se finda e se vai, a alma continua como uma parte ainda viva daquela natureza edênica, e dessa forma ela segue para uma nova jornada. A condição alma é retratada pelas mais variadas tradições como possuidora de uma natureza que vai além da natureza das formas. Isso é, de que ela continua a existir em um outro plano que é além deste plano manifestado, o plano das formas naturais, e passa a existir em um plano intermediário. Este ponto do debate, meus caros senhores e senhoras, possui diferentes visões nas diferentes tradições, pois o cristianismo prega que as almas aguardarão o dia do julgamento final. Outros, dentro dessa religião, já apontam que as almas das pessoas boas passam ao seio do Eterno, onde são por ele amparadas, sendo que as outras almas passam ao inframundo para nele penarem suas falhas. Tradições místicas e esotéricas acreditam que as almas passam por um tempo de refinamento, ajustando suas condutas e esperando o momento de seu próximo retorno. Aqui já vamos perceber aquelas diferenças que foram citadas lá no início deste nosso episódio de hoje, onde comentamos que mesmo dentro de uma mesma religião existem diferentes cosmovisões e cosmologias, além de fatores inerentes ao que vamos tratar dos pontos já expostos em episódios anteriores, quando tratamos da mística e do esoterismo das vertentes tradicionais do Ocidente. Aqui também vem algo que estará dentro de nosso escopo e que tratará sobre a espiritualidade em episódios futuros. Coube aqui essas explicações até o momento para determinarmos o detalhe pontuado anteriormente, o de religar o que a quem. A religação é a forma que as tradições encontraram para suprimir nos seres as ações de uma falha primordial, criando assim a necessidade de reparar o erro causado pelo pecado original possibilitado aos seres, em vida e também após a finitude. Uma religação mais próxima possível daquilo que era existente nos tempos edênicos, ou seja, lá do Jardim do Éden, como vimos pelo mito há pouco exposto e que cabe às tradições de matriz semita. Ok, mas como é que isso surgiu? De onde os seres tiraram esses princípios? Ao que tudo indica, o homem primitivo, ao identificar que tudo na natureza possuía repetições, em pouco tempo ele começa a interpretar que tanto o Sol quanto a Lua possuíam uma força além daquela que lhe seria conhecida na totalidade. Atribuir ao dia o Sol e à noite a Lua é algo mais que lógico, talvez desnecessário de pontuar aqui, mas cabe uma outra ligação, que seria de comparar o calor do dia ao calor da vida no corpo, e o frio da noite ao frio da morte no corpo. E esses fatores tornam um sentido a mais em suas meditações de homem primitivo. Voltaremos lá no nosso episódio 1, quando falamos do início, lá na outra playlist, na playlist que fala sobre os temas principais, tá? Falamos sobre iniciação.
podemos usar esse histórico para toda e qualquer situação humana nos 4 cantos do mundo. O homem, assim espalhado pelo planeta, não demora muito a perceber que tudo é cíclico, que as sementes germinam, que os animais e ele mesmo possuem período de gestação e de duração. Teorizar sobre finitude, em algum momento, o leva a teorizar sobre o divino presente na natureza. E é tão claro quanto o sol que ilumina nossos dias que é este, o astro-rei, que brinda os seres com as concepções mais primitivas da existência do superior, do sagrado, do divino, e que é assim presente. Comparar as fases da Lua aos ciclos humanos e naturais é de absoluta certeza que foram consequências dessa dedução. Esta última parte é um excerto lá do material preparado para o episódio 1, lá, a iniciação. Falar de Sol e de Lua é falar de como o ser humano se descobriu em um planeta graças à luz destes. Descobrir os próximos astros seria inevitável. Solares e lunares eram então as iniciações, e com muita capacidade e responsabilidade o humano foi tornado civilizado e civilizador graças às chaves que ele mesmo foi descobrindo no grande livro da natureza, que possui muitos capítulos tratando sobre a astronomia e a astrologia, que, na noite dos tempos, meus caros, era um mesmo assunto. Com o conhecimento dos astros, todas as ciências foram tornadas desveladas para aqueles que tinham olhos para ver, e com seus iguais aconteciam então os debates. Ter então ouvidos para ouvir era fácil, mas não tão fácil era descobrir e teorizar sobre a mecânica celeste. Assim, surgiram as primitivas escolas de mistério, onde a iniciação deixa de ser aquela orgânica e social, como tratado neste primeiro episódio. Retornem lá, ele está lá naquela playlist de temas principais. Para ser, a iniciação deixa de ser então aquela orgânica e social, um rito de passagem, simplesmente para ser aceito, diferenciado, aonde diferencia os homens dos guri, como se diz aqui pelo sul, né? Onde diferencia o menino daquele que já é um adolescente e que para uma sociedade tribal já é um homem, né? Já pode caçar, já é para ele ensinada a arte de remover a pele de uma caça, a época certa, a forma certa, como pescar, como caçar, como colher tal fruto, como tirar uma colmeia de abelha de dentro de uma casca de uma árvore, de um tronco de uma árvore, melhor dizendo. Isso tudo, meus caros, é iniciático. Gente que não dá valor, vai no mercado, tem o mel. Na verdade, nem é metade é limão, açúcar e um outro pouquinho é essência, sabor, mel. Né? Mas, enfim, a iniciação deixa de ser esta orgânica e social para ser tornada secreta, esotérica, aquela que vai possibilitar aos seres um despertar místico. Assim surgem as religiões primitivas, e nelas começa a se dispor de ideias, de mitos, e aos poucos de dogmas e de conceitos mais aprofundados de como na natureza tudo possui uma estrutura superior a esta estrutura visível e natural que conhecemos. E que é certo, é uma estrutura comandada por energias supra-humanas, isto é, divinas. Podemos usar esse histórico para toda e qualquer situação humana nos 4 cantos do mundo, foi dito anteriormente. Uma frase que está lá no roteiro do episódio 1 falando sobre iniciação. E pense, como é que surgiram as primeiras e primitivas religiões, se não pelos atributos solares e lunares da natureza? Depois deles,
o homem primitivo, a mulher primitiva, percebe Vênus em todos os nascentes e poentes. E isso é uma situação corriqueira, meus caros senhores e senhoras. Já cria, portanto, uma nova divindade. Se tem divindade, teremos mitos. Se temos mitos, teremos cultos. Tendo cultos, os ritos e rituais constroem-se da mesma forma, tão naturalmente quanto a presença do Sol e da Lua nos céus. Pensemos agora nessa situação toda acontecendo em vários pontos do planeta ao mesmo tempo, atribuindo aos mesmos eventos nomes diferentes, cultos diferentes, mas momentos idênticos. A sincronicidade dos movimentos astronômicos permite o ajuste dos calendários para todas as civilizações. Quem sabe com uma diferença de quanto muito 6 meses. Assim temos festas, eventos, ritos específicos, apontando eventos similares nos diversos pontos do planeta, honrando figuras supra-humanas, humanamente divinizadas. Então, falamos de religião ou de religiões? Diria com muita confiança deste que vos fala, é claro, embasada numa literatura imensa, que as religiões possuem uma mesma religião, já que o termo religião atualmente pode ser utilizado para todos os fenômenos exotéricos das tradições espirituais da humanidade, tanto no Ocidente quanto no Oriente, tanto quanto lá atrás na tradição primordial. É mais que lógico, meus caros, que a existência de uma religião única é certa, com certas variações que repetem-se em uma quantidade de deuses que sempre estão ligados a uma divindade individual, andrógena, geradora de tudo, e vemos isso repetidas vezes em todas as tradições religiosas. Mas então, essa visível unicidade e a existência deste padrão faz com que todo o ideário de discórdias e de brigas religiosas possam ser apaziguadas já? Guerras e disputas encerradas, pois existe sim uma divindade única? Seria bonito, mas não seria bom. Uma religião única seria capaz de acabar com várias tradições e também, por consequência, acabar com as belezas que elas permitiram florescer na diversidade humana. Diversidade humana, eu estou falando sobre os diversos povos. Não estou falando de bandeira de diversidade. Por favor, não me entendam mal. Estou falando de toda uma humanidade. Sociedades, nações, etnias e mesmo raças foram construídas com religiões em seus fundamentos. E a riqueza cultural gerada por todos estes aspectos se aplica não apenas a essa riqueza cultural, mas em preceitos morais, éticos, filosóficos. Cada religião move um determinado povo em busca das melhores situações de crescimento e de enfrentamento de dilemas éticos e sociais que envolvem toda a sua construção histórica. Falamos aqui do ethos destes povos. Logo, falamos da personalidade ancestral daquele povo. Uma religião única não auxiliaria em nada ninguém. Mas saber que é uma mesma divindade que se faz conhecer por diversos nomes, isso sim, isso auxiliaria muito a nossa humanidade a reconstruir a ponte
que religaria ela ao divino Criador dos mundos, que ninguém sabe o seu nome, nem endereço, nem de que tamanho que é. O que podemos fazer é, claro, estou violando aqui votos de cabalista, ao teorizar sobre Deus, é saber que ele é grande demais para entrar numa obra que ele fez. Se tudo isso saiu dele, não quer dizer que tudo isso seja ele. Compreendem? Deus é grande demais para entrar aqui. Nós podemos aqui trazer até um contexto da física, da própria astrofísica também, né, vinculando a ciência a este caso, que é o rompimento do átomo e o desprendimento da energia que há dentro deste átomo. Seria a mesma coisa com Deus tentando entrar na sua obra. É óbvio que ele pode comunicar-se, e isso é óbvio que ele faz. Mas estar aqui presente não tem como. Mas vejamos, um Deus único. Ao estudarmos diversas tradições religiosas, eu não acredito que há alguém que tenha estudado todas as tradições religiosas. Se alguém disser isso, ele está mentindo. Mas ele pode ter sim estudado inúmeras tradições religiosas. Ele vai perceber que todo povo tem uma religião. Todo povo, por mais aborígene, originário que ele seja, por mais tribal que seja essa sociedade, ou mais evoluída que ela seja, ela terá no seu cerne, na sua fundação, uma divindade criadora. Ele pode ter características andrógenas, e é certo que ele tem, porque ele habita um mundo onde não há necessidade da perpetuação das espécies, né? E por isso que nós aqui, seres, temos, né, a divisão entre XX e XY, né? Quero ver a ciência negar isso, né? Mas para haver reprodução precisa de XX e XY. Claro, a ciência fala que existe o XXY, o XXX, o XYX, enfim, existem avanços na genética que nos mostram coisas assim. Mas aonde Deus existe, aonde a alma habita, não há necessidade de reprodução, de perpetuação de espécie, tá? Ao menos é isso que as tradições nos mostram. Encerro hoje esse primeiro episódio dos nossos temas de instrução relativos à religião e religiosidade. Lembrem, falar de religião é falar de religiões. Falar de religiões é falar de religiosidades, pois cada cidadão que habita essas religiões terá uma visão dessa religião. Por mais ortodoxa que seja uma religião, ela traz uma regra, mas o ser que pratica essa regra, ele interpretará isso conforme a sua vivência. E percebam, aqui nós temos o fenômeno das religiosidades. E falar sobre religiosidades não nos dá uma abertura sobre tratar das espiritualidades? Muito obrigado a todos que nos acompanham. Eu peço que, dentro das suas possibilidades, deixe um like, siga o nosso canal no YouTube, divulgue nosso conteúdo para aqueles que você acha que são assim, tipo nós, com alguns parafusos a menos na cabeça. Lembro sempre do meu querido irmão Ricardo Shoa, do Rio de Janeiro, que falou que nós entramos na senda da iniciação como magos e saímos como loucos. Está aí todo o arquétipo da grande escola que é o tarô. Volto a lembrar, todos aqueles que quiserem informações sobre os nossos conteúdos sobre tarô, entrem em contato. Vamos formar aí daqui a um tempo uma turminha aí para estudar os arcanos. Perfeito? Agradeço a todos. Deixo para vocês aí a expressão dos meus melhores pensamentos
e também que fiquemos todos no bem sempre. Obrigado. Hasta.